Bom, me apresentando um pouco melhor, eu sou pós-doutorando do laboratório da professora Kátia, o Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação da Fauna Silvestre. Nós ficamos lá na Exalc, em Piracicaba. E, bom, o meu expertise, ele não é exatamente com políticas públicas, mas eu tenho trabalhado bastante em pesquisas relacionadas à conservação da fauna e ambiente agrícola aqui no estado de São Paulo. Não somente agrícola, mas ambiente urbano. Então, eu não tenho muito a acrescentar aqui na mesa. Eu creio que a Kátia estaria acrescentando muito mais do que eu. Mas, com o meu papel de mediador aqui, enquanto as perguntas eu vi que não estão chegando, eu vou puxar uma pergunta na mesa. E antes de mais nada, eu vou fazer um comentário. Deixa eu só pegar as minhas anotações aqui. Espera um momentinho. Antes de mais nada, eu aprendi tanto quanto eu creio que outros aqui na plateia devem ter aprendido. O meu recado que eu deixo enquanto espectador, eu sei que temos vários biólogos e talvez vários educadores aqui na região. Na região não, desculpa, eu troco às vezes as palavras, tá? Se acostumem com isso. Aqui na nossa plateia, os ensinamentos que eu faço, primeiro menção ao Adriano, porque o Adriano, a gente já tem um contato com a Kátia e o próprio laboratório há um belo tempo. E desde então, desde que eu fiquei sabendo sobre a febre maculosa, exatamente o que ele aplicou aqui, explicou na verdade, eu venho tentando replicar isso para todos os biólogos que eu conheço, todas as pessoas dentro do programa de pós-graduação. Eu leciono uma disciplina na Unisa, eu espero que ela ainda esteja ativa, que é legislação ambiental aplicada à conservação da fauna, e quando eu tenho a oportunidade de colocar esse assunto, eu coloco. E o que mais me chama a atenção é que muitos biólogos, muitos tomadores de decisões não têm a mínima ideia de que acontece isso. O que o Adriano disse aqui sobre essa dinâmica carrapato, capivara. E o que é interessante, já puxando um pouco o que tem a ver dentro da política pública, é que nós somos questionados enquanto tomadores de decisões, biólogos, pesquisadores, o que fazer com a capivara? Creio que o Adriano deve ter ouvido várias vezes. E vários falam, deveria matar a capivara. Mas a gente sabe que se matar a capivara pode piorar o problema. Tá bom, então vamos tratar a capivara como nossa amiga. Pode também piorar o problema. As capivaras vão ficar mais próximas da gente, assim como... Bom, eu não vou acrescentar mais nada falando disso, mas me chama a atenção que poucos sabem de toda essa dinâmica. E, por isso mesmo, quando vocês tiverem oportunidade, espalhem isso para vários. Inclusive, nós, pesquisadores, profissionais, não sabemos exatamente esses detalhes. Mas aí eu já passo a primeira pergunta para o próprio Adriano. Você falou que os grandes fragmentos seriam como se fosse uma barreira, certo? E os pequenos fragmentos, talvez essa minha ideia esteja um pouco equivocada, mas os pequenos fragmentos, ou melhor, os fragmentos que nós temos no Estado facilitariam, então, o trampolim aí de... Perfeito. Agora, pensando que nós temos conflito humano-fauna ou dimensões humanas, você já deve ter ouvido alguém falar que, bom, então o problema deve ser os fragmentos, não somente os macacos. Então, por que o nosso Código Florestal fala para a gente manter esses pequenos fragmentos? Como dentro dessa política, e aí já abro para a mesa toda o comentário primeiro, vamos tentar ser breve, apesar de eu não estar conseguindo ser breve aqui, perdão. Como dentro da política a gente consegue lidar com essas opiniões? Porque eu acho que essa é uma das piores formas de você tentar aplicar tudo isso. E é o que a gente vê muito lá dentro das nossas pesquisas. Parei de falar, pronto, agora é com eles. Bem, isso é fato, a gente percebeu isso. As áreas que já foram deflorestadas no estado, eles não tiveram circulação importante de febre amarela, por exemplo. Né? E as áreas bastante preservadas, o interior das florestas também não teve circulação. A coisa aconteceu na fragmentação. Por quê? Porque acelera a dispersão. Né? Se os fragmentos fossem todos conectados, os mosquitos iam usar o corredor estrutural para se dispersar, o que seria uma dispersão mais lenta, mais próxima do que acontece na Amazônia, né? O que seria o esperado, o mais próximo do natural. Como os fragmentos são dispersos e, na verdade, o corredor é funcional, não tem estrutura, mas ele tem função porque eles não são tão distantes, isso acelera a dispersão do vírus. Agora, eu acho que a lógica
de manter os fragmentos nas propriedades como são, não leva em consideração a transmissão de doenças, né? Por isso que a ideia da fala, a ideia da saúde única é justamente que as pessoas se falem, né? Pessoas da saúde, pessoas do meio ambiente, pessoas da agricultura, né? Da Secretaria de Obras, elas têm que se conversar em algum momento, né? Quando alguém constrói um rodoanel, eles têm que perguntar para a saúde, né? Se isso pode gerar um problema, né? Quando alguém faz uma represa, se isso pode gerar um problema. Né, isso não acontece ainda, mas quem sabe um dia isso para frente pode acontecer. A ideia é justamente essa, é conversar para que as tomadas de decisões levem em consideração a todas as esferas do governo. Posso dar um? Eu acho que, complementando o que o Adriano falou, a grande questão da fragmentação é porque, na verdade, no Brasil, de maneira geral, com raras exceções, desde 1934 não se cumpriu o Código Florestal. Se ele tivesse sido cumprido desde 1934, na sua versão de 65, depois 89, nós teríamos corredores de floresta e de cerrado no estado de São Paulo. E essa conectividade, que é aquilo que o Código, inclusive hoje, deseja, com o Programa de Regularização Ambiental com a regularização de todos os imóveis, é justamente tender a ter esses corredores, em especial nas áreas de preservação permanente. Nós sabemos que boa parte das nossas áreas de preservação permanente estão desprovidas de vegetação, com pasto e outras culturas até a beira do córrego. E essa faixa marginal aos cursos d'água já seriam os corredores naturais que foram desmatados, parte regularmente, parte irregularmente, ao longo de 1934 até 2018. E só complementando também, por essa razão que, se eu não me engano, até no artigo 1º da política, logo no seu capítulo 2º, depois que fala toda a parte dos objetivos, é que a gente deu as diretrizes para os ordenamentos territoriais, né? Então, a questão dos corredores ecológicos adequados aos diversos grupos de fauna, como um fundamento de todos os ordenamentos territoriais, é um dos princípios principais que logo aparecem no começo da política, por essas e por outras razões, e inclusive o zoneamento econômico ecológico, que já está em desenvolvimento aqui no Estado, coordenado pela Coordenadoria de Planejamento Ambiental, traz, inclusive, como uma das variáveis de fauna, a questão de saúde. Então, isso é um tema que a gente já vem trabalhando, tanto na política quanto na prática, por meio do zoneamento econômico ecológico. Ninguém mais? Perfeito. Obrigado pela resposta. E vou seguir aqui, mais ou menos, a ordem que está chegando aqui. Por enquanto, temos poucas. Eu espero conseguir contemplar todas aqui, tudo bem? Caso não dê tempo, por enquanto tem pouco, mas vamos ver como vai ser esse ritmo. Se não der tempo, espero que os outros comentários que já foram feitos aqui na mesa possam contemplar a pergunta que foi feita. Bom, já que estavam falando sobre, e tem um para o Adriano e vários aqui para o Projeto Ninho, eu vou fazer primeiro do Adriano, rapidamente. Adriano, a pergunta é, existiu alguma influência, ou na verdade existe, talvez, né, alguma influência de fatores climáticos na dispersão da febre amarela no estado de São Paulo? Então, a gente acredita que sim. A gente acredita que isso está sendo testado com modelo, lá com o professor João Paulo da Biologia, do IB da USP, mas a gente acredita que sim, que era exatamente o mesmo que bloqueava a entrada do vírus da dengue no estado. Porque assim, o mosquito sempre existiu, né? Os macacos sempre existiram, o vírus não entrava. Por que antes não entrava e agora entrou? Tem trabalhos mostrando que esse sistema flavivírus, né, grupo Aedine dos mosquitos, eles, no inverno, invernos mais rigorosos, o vírus não consegue perpetuar pela transmissão transovariana. Então, os mosquitos começam a colocar os ovos, né, no ciclo do inverno, né, no começo do inverno, e os adultos acabam morrendo, os ovos não eclodem, né, eles ficam lá numa forma quiescente até a chegada da primavera. Quando o inverno é muito frio, o vírus não consegue se estabelecer nos ovos. Então, os mosquitos nascem na primavera livres do vírus. Tá? E era por isso que o vírus da dengue também não se estabelecia aqui. Né? Quando chegava o inverno, ele literalmente limpava os mosquitos do vírus. E por isso que o vírus da febre amarela não chegava aqui também. E agora, com invernos mais quentes, essa entrada foi permissivo, né? O clima foi permissivo à entrada do vírus. Por isso que em 2008, o vírus não chegou aqui na região metropolitana, em 2001 não chegou, ficou só no interior. Né? Ele vem a cada 7, 8 anos da Amazônia. Tá? Mas isso é tudo uma hipótese, para ser testado, isso provavelmente vai ser publicado em breve. Tá? Eu continuo? Posso continuar?
Então, tem outra pergunta. Existe alguma informação sobre o papel de mantenedores de fauna silvestre nos ciclos de dispersão de doenças, como febre amarela e maculosa? Não. A gente teve associação com tráfico. Tá? Tráfico de animais, sim. Mantenedores, não. Teve um caso de um macaco positivo em São Roque, que muito provavelmente foi um macaco vindo de região de Araraquara. Tá? Porque a polícia rodoviária achou o pessoal lá com os macacos na mala, saindo de Araraquara, indo para São Roque, né? E num momento muito próximo de quando apareceu um macaco positivo em São Roque. E foi o único macaco, não aconteceu de novo, e justamente Araraquara onde a doença estava circulando. Então a gente tem associação com tráfico, mas não tem associação com mantenedor. Tá? Deve ser 2? Essa aqui para você também. Na verdade, está dizendo aqui para mim, mas acho que é mais para você. Tá. No contexto de interação humano-fauna, na linha de alcançarmos o estágio de antropos, né, como lidar com os insetos que ora são polinizadores, ora são transmissores de doenças. Então, uma coisa que eu falei, a gente conversou outro dia, né, quando teve o evento, eu falei, não, talvez vocês não saibam, mas os mosquitos são polinizadores também. Né? O mosquito macho, ele alimenta de néctar, ele é um dos principais, é um importante polinizador. Né? Então, o mosquito fêmea que transmite doença para nós e o macho é um polinizador. Né? Então, essa é uma questão muito difícil, na verdade. É justamente onde a gente está hoje. Né? Porque se você vai na Secretaria de Saúde e fala que a gente precisa controlar doenças transmitidas por mosquitos, né, o que o gestor vai dizer é põe gente com bomba costal jogando epiretroide, né, o inseticida, lavando o que for necessário com inseticida. Né? Ninguém pensa algumas pessoas pensam, mas a coisa não entra na política pública de nosso critério por imunização está errado. Né? A gente põe chafariz, né, em um país neutro, um país tropical, né? Numa ideia de país temperado, a gente faz lagos, faz espelhos d'água, chafariz em um país tropical, né? Que acumula água. Esse monte de estátuas, né? Que é muito bonito na Europa, mas aqui acumula água. Será que faz sentido a gente copiar essa toda arquitetura dos países temperados para um país tropical, né? Então a discussão é muito maior do que, né, o que faz com os insetos. A tendência é que se a gente voltasse para uma situação mais equilibrada, quanto mais perto do equilíbrio, mais perto de uma menor transmissão desses mosquitos que se beneficiam da nossa ocupação, né? Principalmente o Aedes aegypti. Mas, como eu falei também na fala, né, nunca vai ser zero. Tá? Então a gente também tem que entender que eventualmente alguém vai se infectar, tá? Porque assim a natureza funciona. Né? Então a gente também tem que ter essa percepção. Não sei se a gente está pronto para isso, mas a natureza funciona dessa forma. Vamos mudar um pouquinho do assunto rápido. Perdão. Tem uma pergunta rapidinha aqui, posso? Manda ver. Pergunta do José Maia. Está perguntando o seguinte: na política estadual de fauna silvestre, como ficaram as obrigações dos prefeitos municipais em relação à lei não regulamentada, número 11.977, de 2005, que, para quem não sabe, é o Código de Fauna Silvestre aqui do Estado, Código de Fauna, desculpa. E pelo artigo 6º dessa lei, as prefeituras devem realizar o inventário de fauna e os planos de manejo de fauna. Essa proposta que a gente trouxe, na verdade, ela é uma proposta de um decreto estadual. À medida em que ela é um decreto, ela traz comandos para o Poder Executivo estadual. Ela não pode, sob hipótese alguma, trazer comandos para a esfera municipal, a menos que ela fosse uma lei. Então, por enquanto, a proposta é que seja um decreto, até porque nós entendemos que um arcabouço jurídico maior, que seria, no caso, uma lei, a gente já tem com esse Código de Fauna, assim como a Constituição Estadual, que já trata de fauna, etc. Então, a gente se sente confortável em trazer um decreto que vai regulamentar essas várias coisas. Então, o máximo que a nossa política está trazendo em termos de questões municipais é a possibilidade do Estado firmar parcerias, seja ela em qual formato for, para a execução dessa política junto à esfera municipal como mais um ator do qual a gente tem que se aproximar, assim como ONGs, assim como os empreendimentos de fauna, enfim. Então, ela não traz comandos para a esfera municipal. Teria que ser uma outra lei para fazer isso, e a gente entende que todos os comandos necessários já estão na Lei Complementar 140 de 2011, assim como nessa Lei Estadual 11.977 de 2005, para o caso dos municípios. Bom, antes de mais nada, quem for fazer pergunta, a gente pede por gentileza colocar o e-mail e se identifique também, porque se não der tempo de a gente responder aqui, a gente tenta
tenta não, a gente vai fazer isso. Passa para o pessoal aqui, eles passam a resposta para vocês depois, tá bom? Tem uma pergunta aqui para a Eliane. Eliane não, é Mirella, nem ela sabe que é Eliane. Se para programazinhos, CRAS e setas, municipal, prefeitura, no caso de São Paulo, pode apresentar projetos. Eu posso fazer duas? Então, é porque essa parece curtinha. E já a segunda é, programa Ninhos contempla pagamento de mão de obra para os empreendimentos? Setas e CRAS, ou zoológicos, que tem bastante empreendimentos públicos, não só podem, como, por favor, apresente os projetos. O projeto pode ser apresentado tanto por pessoas públicas ou privadas. Tá? A única restrição é não ter a finalidade comercial, e, nesse caso, os setas e os CRAS não têm finalidade comercial. Então, pode, sim, ser apresentado. E, em relação... Deixa eu ver o outro, desculpa. Mão de obra. Lembrando que a gente não repassa recursos e não cria nenhum vínculo empregatício. Se a mão de obra que vocês estão colocando aqui está no contexto de operacional do setas, não pode ser pago. Pensa que isso está vinculado a uma adesão voluntária do projeto. O projeto é adesão voluntária, então os interessados podem sair deste contexto a qualquer momento. É a estrutura do projeto. Então, esse vínculo empregatício não é custeado pelo projeto. Eventualmente, a contratação de um serviço especializado, a fim de obter um produto específico. Então, eu preciso de contratar uma consultoria para fazer um levantamento de fauna. Nesse caso, o proponente é que faz o interessado que vai atrás dessa equipe e contrata, mas tem um produto a ser entregue no âmbito deste serviço. Então, são serviços muito específicos para algo no contexto da gestão, mas não vínculos, serviços que envolvam vínculos empregatícios. Tá? Esse já foi? Não, esse aqui está na ordem. Bom, tem mais um para o programa Ninhos aqui. Após a compra de um projeto por um infrator, será necessário apresentar algum relatório específico à execução e finalização do projeto por parte da instituição? Sim, quando a instituição ela apresenta o projeto para a prateleira, ela vai receber todas as suas orientações no sentido das obrigações a serem cumpridas, quando estiver vinculado ao compromisso do projeto no âmbito da conversão de multas. Nesse contexto, quando o autuado, conforme ele vai executando, vocês vão apresentando, principalmente nos informando dessa execução. A gente tem modelinho já pronto, né, no âmbito do programa, para facilitar todo mundo. Os empreendimentos de fauna vão encontrar esse modelinho no manual do projeto, que está no portal do GFAO. Só eles têm acesso, porque é o sistema nosso de gestão de fauna. Então, eles vão encontrar todo o formulário e essas regrinhas. Então, tem já os modelinhos para comunicar à comissão executiva da implantação, do andamento e da implantação do projeto. Então, ao final, como a comissão executiva precisa atestar, no âmbito da conversão de multas, o cumprimento, porque a SFA tem que fazer a gestão do auto de infração, da baixa certinho, a comissão vai atestar o término da implantação daquele projeto compromissado com base numa manifestação conclusiva do empreendimento de fauna. Ele atesta e diz, olha, todo aquele projeto que foi para a prateleira e foi compromissado com o autuado em termos de número, de especificidade dos itens, foi cumprido. Não foi cumprido parcialmente, aí segue o trâmite, no caso, para a gestão do auto de infração. Bom, vamos para a próxima aqui. Aqui está dizendo que é para a Carolina e mais para a Mirella também. É o seguinte, no âmbito da política estadual, qual o papel dos municípios no que diz respeito ao serviço direto de resgate, soltura e encaminhamento de fauna silvestre? Ponto. Continua assim. No meu município, Araraquara, temos uma coordenadoria de gestão da fauna que já realiza esses trabalhos, além do inventário e monitoramento das áreas verdes desde 2014. Isso. Bom, aí tem um 2 aqui, deixa eu ver se é a continuação. E qual apoio podemos dar para essa criação de setas e CRAS municipais?
O capítulo de destinação de fauna, ele não entra ainda, como eu disse, a política está naquele nível estratégico de planejamento. Então, ele não entra nesse nível de detalhe de dizer em minúcias como as coisas vão funcionar. Mas esse capítulo, ele tem um artigo dizendo que será definido em regulamento específico o fluxo de trabalho da destinação no âmbito dos planos regionais de destinação. Então, como vai ser o papel dos municípios, dos hospitais veterinários, dos CETAS e CRAS, e toda a infraestrutura já instalada ou a ser instalada com a finalidade de destinação, isso vai ser objeto deste regulamento específico que vai lançar os planos de destinação regionais. E, além disso, no capítulo de instrumentos, uma das medidas que a gente gostaria de incentivar é justamente a manutenção de CETAS, CRAS e tudo mais, por meio de iniciativas como essas, que já foram lançadas antes mesmo da política ser publicada, como o programa Ninhos, né? Então, a política trabalha essa questão da destinação, só dando essas linhas gerais de como a coisa começa a funcionar, mas, na prática, mesmo no dia a dia, vai ser definida em regulamento específico. Complementando, no âmbito do programa Ninhos, hoje o programa está estruturado, até porque a gente precisa, o programa vai de passo a passo para a gente, como é uma iniciativa nova, voltada para a fauna, a gente está implementando. Em relação, hoje ele apoia os empreendimentos que estejam autorizados já, que tenham as autorizações de manejo, tá? Mas muitas prefeituras nos procuraram também em relação a essa questão, porque a pergunta fala do papel do órgão municipal no resgate de fauna, na implantação de setas. Então, não fechem a janelinha de oportunidade. Vamos começar. Estou discutindo com algumas prefeituras que estão trazendo algumas iniciativas, como a gente pode implementar isso no âmbito do programa. O programa ele é aberto, ele tem uma legislação hoje um pouquinho fechadinha no sentido da gente implantar e começar a dar os primeiros passos, mas todas essas outras oportunidades eu acho que a gente pode contemplar. Precisamos construir juntos uma maneira de contemplar, por questões até legais, vinculadas à fauna, necessidade de autorizações, em que momento, ao invés da autorização de manejo, a gente pode contemplar, quando se trata de órgãos municipais. Então, assim, João, pode me procurar, tá? Eu vou deixar o meu contato, ao final aqui a gente pode conversar, e vamos manter o contato para a gente construir junto uma maneira de trazer também essas ações no âmbito do programa. Vamos tentar encontrar algo que seja viável e possível nesse sentido também. João, se você também conseguir convencer o prefeito a instalar um CETAS ou CRAS antes mesmo de conseguir o recurso pelo Ninhos, será um prazer licenciar. Eu prometo para você que você ficará no primeiro da fila e a gente vai analisar bem rapidinho e aprovar. E depois, sim, também, se quiser, aí entra no programa com todos os projetos que você quiser, que a gente também vai dar prioridade. O que nós precisamos é, no Estado, de maneira geral, seja público ou privado, mais CETAS e CRAS. A gente tem um mapa de necessidades, e aí em Araraquara, minha terra natal, seria um prazer ter um CETAS e CRAS aí. E um dos nossos desejos também é que nas universidades, sejam elas públicas ou privadas, que tenham o curso de veterinária, que também fossem implantados CETAS e CRAS, até porque aí mais e mais dos nossos jovens seriam treinados, além dos animais, os animais nativos, né, silvestres, fossem também dentro desse pacotinho. Ela está tirando o nosso tempo aqui. Tá bom? Mas, se você convenceu o prefeito, estamos aqui às ordens para fazer ambas as coisas. E só para complementar a fala do Danilo, assim que a SMA começar, então, a implementar a política e correr atrás, portanto, da elaboração dos planos de destinação regionais, por favor, Araraquara, capitaneie ali na sua região, angarie o pessoal para participar dos workshops e tudo mais que a gente vai precisar fazer para botar esse plano de pé, né? Então, se vocês puderem sediar para a gente essas discussões, vai ser bem bom. Tem mais uma pergunta aqui para a Mirella. Só podem aderir aos projetos os infratores cuja multa foi acima de R$10 mil, é isso? É uma pergunta. Há algum levantamento feito pela Secretaria do Meio Ambiente e a Coordenadoria da Fiscalização Ambiental de quantos infratores da fauna pagam as multas
pagam as multas acima de R$10.000. Conseguiu entender? Tem nome? Tem e-mail, jussara@sp.gov. Acho que é Oi, Jussara. Jussara. Tem. Acima de 10 mil, sim, é o... Primeiro corte, as infrações ambientais para adesão ao programa têm que estar vinculadas à fauna. Tá? Nós temos até a legislação do programa Nascentes, quando tem a ver com supressão de vegetação, os recursos poderão ser convertidos para o programa Nascentes. Então, os autos de infração vinculados contra a fauna silvestre acabam podendo ser direcionados para a fauna. Então, colocamos esse código com base em um estudo que a própria CFA fez, como eu comentei, que são os autos de infração que a gente não consegue receber e acaba entrando. Olha o custo disso, o operacional também, para a gestão desses autos. Então, esse é o corte que acaba sendo o valor mínimo dos projetos que vão poder entrar na prateleira, para você ter a opção da conversão de multas. Os projetos de prateleira não têm valor máximo. Então, eles entram com valor mínimo em torno de 400 UFESPs, que dá mais ou menos os 90% dos 10 mil, mas não tem valor máximo de projeto. Os autos de infração, então, têm esse valor, esse primeiro corte aí. A CFA fez um estudo inicial, pegando o ano de 2015, porque pegou todo o processo de implantação do atendimento ambiental, deu para fechar todo o ciclo, e eles fizeram uma estimativa. Naquele ano, 17.473 autos de infração foram lavrados pela Polícia Militar Ambiental. Desse total, 3.900 tinha tipologia fauna, dando um total aí de 64 milhões de reais. Desse montante, houve um pagamento efetivo em torno de 28%. Tá? E da faixa que a gente mais recebe, aí, vamos dizer assim, nós temos em torno de 5 mil, multas até 5 mil, são pagas. Normalmente, 93% dessas multas são pagas. Tá? Naquele ano, totalizaram em torno de 1 milhão de reais. E depois, as multas entre 5 mil e 10 mil também são pagas e tem um valor menor, mas um percentual menor, mas um valor maior em termos de recursos. Acima de 10 mil, a gente não tem, a maioria desses autos de infração não são pagos. Então, este foi o primeiro corte, até para a gente entender o programa, como ele poderia ser construído. Novamente, é um programa, em termos quando a questão de fauna é novo, né? Então, para a implantação, a gente ficou nesse ambiente aí seguro que os dados davam para a gente em relação às multas. Aproveitando sobre multas, eu vou aproveitar pegar a pergunta que está aqui, ela já estava na ordem, mas creio que vai nesse encontro. Os 90% do valor da multa a ser convertido seria após a aplicação das atenuantes ou o valor original? É a primeira pergunta. A segunda, um único projeto pode receber recursos de vários atenuados, até atingir o valor total do projeto? Por exemplo, o projeto tem 50 mil, aí pega 10 autuados dando um valor de 5 mil cada um. Se vocês entrarem no site, naquela abinha multas, tem toda a explicação de como calcula a multa. Isso até a CFA que elaborou. Ainda no âmbito do programa Nascentes, a gente está replicando para o programa Ninhos. 90% é o valor da multa consolidada. Então, é aplicado todos os atenuantes, os agravantes. Ao final do valor consolidado, no âmbito do atendimento ambiental, da conciliação ambiental, firmada a conciliação, 90% poderá ser convertido. Tá? Então, é o valor da multa consolidado com os atuantes e agravantes sendo aplicados aí. Em relação à segunda pergunta, é que a gente está sem tempo, mas alguém pode se identificar quem fez essa pergunta? Seu nome? Priscila, eu não tinha reconhecido. Priscila, eu te mostro certinho o formulário e quem se interessar, porque senão eu vou ocupar muito tempo. Os projetos, eles são apresentados... Cláudia, só abre rapidinho, para eles terem uma ideia do formulário de projetos. Você tem aquela do Excel, você consegue projetar ou não?
Não, então depois eu mostro com detalhe. Os projetos, eles são entregues com um formulário. Formulário padrão Excel, super simplesinho, esperamos que sejam simples. Eles podem, a gente fez de uma maneira que os projetos podem ser fragmentados, vamos dizer assim. Então, eles são apresentados na prateleira conforme eles podem ser executados, e o próprio empreendimento de fauna diz. Então, ele tem uma abinha lá que ele coloca os insumos. Ali ele pode dividir vários tipos de insumos. Eu quero um projeto com insumos e obras, e pode dividir. Quando ele sobe para a prateleira, ele vai na forma como ele pode ser executado. Cada parte do projeto tem o seu correspondente em WIP. Então, um projeto grande colocado na prateleira pode sim ser executado por mais de um autuado. Pode ser executado por um autuado e um parceiro que não esteja no âmbito das obrigações legais. Esse é o trabalho que a coordenação do projeto tem na gestão dos projetos de prateleira. Então, é como o projeto sobe na prateleira que vai definir como ele vai poder ser compromissado. E aí, isso é vocês, como empreendimentos de fauna, que sabem, não há essas restrições, há regrinhas apenas para facilitar a gestão desses projetos, tanto para vocês quanto para a gente no âmbito do projeto. Então, pode sim ser compromissado por mais de um autuado. Perfeito. Temos exatamente 7 minutos, 57, 56 segundos. Vamos lá. É uma pergunta aqui que eu creio que seja para a mesa toda. Eu creio que seja mais para fazer um comentário, mas vamos tentar ser breve nela. É o seguinte: programas de interação socioambiental aplicados no entorno de unidades de conservação e outras áreas protegidas e que se baseiam em dimensões humanas, conflito humano-fauna, não reduziriam o impacto dos conflitos e auxiliariam em programas de conservação e saúde ambiental e humana? É o Lucas Longo que está fazendo a pergunta. Lucas, inclusive esse programa inspirou bastante alguns dos nossos capítulos. Então, o capítulo de fiscalização ambiental faz menção aos objetivos do programa sem dizer o nome fantasia, afinal de contas esse nome pode mudar ao longo das gestões. O capítulo de educação ambiental também faz menção aos objetivos desse programa. Então, o que acontece nesse programa, a metodologia que é aplicada, essa questão de trazer o entorno, os parceiros, para ajudar na busca de soluções, seja para fiscalização ou para qualquer outra atividade fim, é um dos princípios da política de fauna. Então, ele foi um grande inspirador. A gente espera que a política, ao ser implementada, propague mais ainda as ideias embutidas nesse programa. Alguém mais que gostaria de comentar? Mirela? Não. Bom, tem uma aqui, essa é para a Carol. Porque nessa legislação não foi adotada, ou abordada, na verdade, a criação de animais silvestres. Perdão, não entendi a letra. É alguma coisa. Na verdade, foi abordada, sim, no capítulo 7, que é o capítulo que fala do manejo de fauna sob cuidados humanos. Então, como eu expliquei anteriormente ao workshop, esse capítulo chamava Manejo de Fauna Silvestre em Cativeiro. E aí, por uma questão conceitual, inclusive de que a palavra cativeiro traz uma denotação, uma conotação negativa e tudo mais, e tudo que está por trás do conceito sobre cuidados humanos, a gente optou por acolher a sugestão, que eu não me lembro exatamente quem fez no âmbito do workshop. E então, lá neste capítulo 7, é que a gente traz todas as responsabilidades do poder público, assim como dos diversos empreendimentos de fauna que criam, seja para finalidade comercial, para finalidade científica, de exposição, cultural, seja qual for a finalidade do empreendimento de fauna, lá encontrará as diretrizes que cabem tanto aos empreendimentos quanto ao poder público, de modo que esses vários empreendimentos consigam dar vazão aos objetivos da política e não simplesmente existirem como uma atividade comercial ou científica per si, mas sim atendendo aos objetivos de conservação integrada. Bom, nós temos uma última pergunta, mas pelo caso dela aqui é muito específico. Era destinada a Mirela, por sugestão dela, até falou para a pessoa se identificar, onde ela comenta uma multa que foi tomada e todo o caminho para fazer esse pagamento. Como é muito particular, eu creio que seja melhor conversar diretamente com quem você falou? Não apenas você? A pergunta, ela não está relacionada diretamente ao programa Ninhos, tá? Pela identificação, além da pergunta. Então, aí eu vou sugerir, posso pedir ajuda para os nossos colegas da CFA para atender diretamente a pessoa que fez a pergunta,
para ver qual é o caso dela e como pode orientar e encaminhar, tá? Porque realmente eu não identifiquei no âmbito do programa Ninhos essa pergunta. É sobre o pagamento de uma multa aplicada. Então, quem quiser, ao finalzinho, eu fico ali na portinha, eu peço para algum colega nosso da Coordenadoria de Fiscalização ficar comigo para a gente poder dar uma resposta, um retorno à pessoa. Se ela não quiser se identificar. For você pode... Vou ficar aqui. João, posso direcionar? O João, Tiago, está aqui na frente, na segunda fileirinha, dá uma levantadinha. Ao término, procura o João, acho que ele pode te orientar melhor em relação à sua pergunta, tá bom? Obrigada, João. Bom, nós temos exatamente, deixa eu só ver, 3 minutos e 30 segundos. Eu tenho uma pergunta, mas ela é aquela pergunta que é para usar caso não tiver nada, como agora. Eu gostaria de abrir para vocês de novo, se alguém tiver, tem que ser uma pergunta bem rapidinho. Eduardo, só posso fazer uma complementação? Senão a gente faz a palavra os finais da mesa, como a organização está propondo. Só uma complementação em relação à primeira pergunta que eu recebi sobre os municípios, né, como os municípios têm sido tratados na política. Só para esclarecer um ponto que eu acho que é importante. Essa política ela não traz comandos para os municípios, porque isso não é possível do ponto de vista legal, uma vez que é um decreto estadual. Mas tudo que for produzido em decorrência dessa política, os manuais de boas práticas, seja para a questão do manejo ambiental de fauna no campo, seja para a questão da pesca, os planos de ordenamento pesqueiro, enfim, tudo que for acontecer em decorrência da política e o que for produzido em decorrência da política, inclusive em função do principal princípio da política, que é a participação dos atores envolvidos, os municípios estarão envolvidos e serão beneficiários diretos de todos esses produtos. Então, os manuais, e seja lá o que for decorrente da política, a gente espera que saia numa linguagem que possa ser diretamente aplicada pelos municípios e quem quer que seja. Então, a gente só não pode dar comandos, mas a política irá beneficiar, sim, os municípios e outros atores envolvidos com o tema. Bom, creio que já estamos chegando ao limite. Ainda há tempo deles fazerem as finalizações. Brevemente, comente o que vocês acharam dessa mesa, no caso, próximas perspectivas, se há positivismo quanto vai dar certo essa política, eu creio que sim. Mas fiquem à vontade. Bom, na verdade, eu ia falar isso na minha fala, e eu falo agora no final, que eu acho que fica até mais interessante. A política depende fundamentalmente desses atores envolvidos para que ela dê certo. Aquele ciclo de políticas que eu mostrei no meu segundo slide, que a gente está naquela partezinha amarela que é da tomada de decisão, é uma fase extremamente difícil, porque é lá que se concentra justamente o papel do gestor público, que é tentar mediar os diversos interesses em torno de um tema objeto de política pública. Então, lá a gente está apreciando as várias visões sobre o mesmo objeto, que é a perda da biodiversidade faunística e as possíveis soluções para isso. Então, se qualquer pessoa for pensar sobre soluções para isso, as soluções vão ser diferentes. Então, a gente está tendo que olhar para essas várias soluções acerca do mesmo objeto e encontrar um caminho do meio. E esse caminho do meio de modo que ele não somente não prejudique os diversos interesses e interessados, mas, principalmente, não fira os objetivos principais da política, que é a conservação integrada da fauna silvestre. E, portanto, se qualquer contribuição que nós tenhamos recebido vá ferir essa finalidade principal da política, infelizmente, ela não vai poder ser acolhida, senão a gente vai ter que fazer uma outra política que não uma política com esta finalidade. Isso é um ponto. E um outro ponto para fechar minha fala é que eu acho bastante interessante, eu acho que é justamente a concretização do tema da fauna, entrando na agenda de políticas públicas do Estado de São Paulo, o fato dessa mesa abrir esse evento em sua 10ª edição. Então, eu, em nome de toda a equipe de fauna atuante no sistema ambiental, agradeço o fato dessa oportunidade da gente poder abrir esse 10º encontro com um tema tão premente, consagrando a entrada dele na agenda da gestão ambiental do Estado de São Paulo. Complementando a importância do desenvolvimento de uma política de fauna e o papel que a gente está desempenhando no âmbito de um contexto nacional, a gente acompanha diretamente os outros estados, especialmente sobre esse tema de fauna, e há um movimento não só
aqui em São Paulo, mas um movimento dos outros estados de construção das suas políticas estaduais. Enquanto a Associação Brasileira de Entidades Ambientais, a ABEMA, que tem reunido os 27 estados para conversar, para discutir, para trazer soluções para a sua gestão de fauna, está sendo construído também esse entendimento da necessidade de uma política nacional, e os estados também estão se apoiando para construir as suas políticas públicas também de fauna. Neste sentido, sair um pouquinho do comando e controle que se tem, geralmente, da gestão de fauna, ou que se vem tendo da gestão de fauna, para trazer diretrizes voltadas à conservação de fauna. Então, os estados têm atuando em bloco, integrados, articulando com os órgãos federais, para a gente também, no nível federal e de apoio entre os estados também, construir essa visão de política de fauna, que eu acho que é necessário para a atuação de todos os entes, sejam federais, estaduais ou até mesmo os municipais. Bem, para finalizar, então, agradeço novamente o convite. Eu acho o Danilo, no começo, né, ele fez um resumo das últimas reuniões desse evento, então, como as coisas vão sendo incorporadas no evento, e dessa vez entrou o tema saúde única, e eu acho que, pelos rumos, né, que a Secretaria toma, e também a Secretaria de Saúde, eu acredito que esse tema vai se repetir no futuro. Né, então, eu acho que hoje é um dia importante, porque acho que oficialmente eu acho que o primeiro evento que a saúde única é abordada de alguma forma. Né, então, pessoalmente, eu acredito no ser humano, né, acredito nas pessoas, eu acho que essa parceria, e quem sabe a gente traz a agricultura também em algum momento, mas essa parceria e essa conversa no sentido de fazer uma saúde única para o sistema todo é legal, e fico feliz com o andamento dessa conversa. Bom, é um tema caro, importante. A questão da política, a gente tem intenção de publicá-la, a gente só não fala a data para não gerar muita expectativa, mas é extremamente importante. E aquilo que eu falei na minha fala, né, demais estados, espero que utilizem esses 80 artigos, né, e adequem, né, e melhorem, e aquilo que os outros estados criarem depois que a gente publicar, não tem problema, a gente faz uma hat na nossa, né, Carolina? Eu acho muito importante. E a segunda questão é justamente essa parceria com a Secretaria de Saúde. Ela é extremamente importante. A gente aprendeu muito com a equipe, né? E Adriano, e assim, eu agradeço realmente toda a equipe da SUSEM, e a Secretaria de Saúde está em vários grupos técnicos nossos aqui, e a gente só tem a agradecer e conta que essa parceria, com certeza, ela sempre será mais e maior. E também a parceria com a Secretaria da Agricultura, a gente tem vários GTs aqui que a agricultura também participa, não só a CAT, né, o Mamute está aqui, mas a CDA e os diversos institutos de pesquisa, além dos nossos. É assim que a gente cria política pública duradoura, né? As diversas secretarias de Estado que têm algum tipo de relevância no assunto que está sendo tratado, é somar esforços, criar, seja a legislação, sejam as regras, e aplicá-las conjuntamente, para atender a sociedade e, em especial, para a gente, a biodiversidade. Obrigado, pessoal, e até já, depois do almoço. Um bom apetite para vocês.